E aí, vamos praticar um pouco mais de JavaScript? Bom, vamos falar sobre eventos, sobre criação de HTML com JavaScript, tá? Então, nesse exemplo, a gente vai criar um sitezinho bem simples em que a gente vai clicar num botão e ele vai criar dois elementos HTML, uma imagem e um texto, e dentro desse, em um parágrafo, e dentro desse parágrafo, um texto. Então, por exemplo, eu vou ter um botão aqui e vou ter uma div aqui dentro. Deixa eu arrumar a indentação aqui. E eu vou ter uma div aqui. E eu vou ter um ID, né? Então deixa eu colocar um ID aqui. Div com uma ID chamado container. Legal. Bom, como você pode perceber, eu estou usando esse site aqui, JSBean, porque a gente vai escrevendo aqui, escreve JavaScript aqui, fica tudo linkado, é tudo rápido e prático e fácil da gente entender. Aqui na direita é o resultado, é o output. A gente tem CSS também, tem um console JavaScript para inspecionar se for necessário. Bom, então aqui, quando eu clicar no botão gerar pessoa, ele vai ter que gerar dentro desse container aqui uma imagem, dentro e abaixo da imagem um parágrafo, e dentro do parágrafo o nome da pessoa, tá certo? Só que isso vai ter que ser feito via JavaScript. Então aqui a gente vai ter isso aqui vazio e vai ter que renderizar imagem e parágrafo com o texto, tá bom? Só que via JavaScript. Então, como a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, vamos coletar as informações de ação, de evento, né, da nossa aplicação. Por exemplo, eu tenho aqui um botão que eu vou clicar e vai gerar alguma coisa aonde? Aqui dentro. Então, referência, ID e botão. Então, vamos lá. Meu botão, eu vou chamar a variável botão, ele é igual a document.query selector, e o query selector, só para lembrar, ele não sabe se é uma ID classe ou tag HTML, você precisa especificar. Então, o botão, como eu vou especificar a própria tag, eu posso escrever aqui botão e ele vai reconhecer. Se eu fosse especificar ID, eu precisaria colocar o símbolo de ID, tá bom? E para praticar o getElementById, vamos fazer então dessa forma aqui para pegar o container. Então, var container é igual a document.getElementById. E aí, aqui já estou dizendo que é uma ID, então não preciso colocar o símbolo de ID aqui dentro, como eu deveria fazer se fosse com query selector. Então, container. Muito bem. E agora vamos para a lógica. A gente tem o evento onClick que a gente pode colocar aqui inline, né? Então, por exemplo, onClick significa quando eu clicar nessa tag que está com esse atributo onClick, alguma função executa. Por exemplo, função olá. Então, parâmetro vazio, mas é obrigatório. Então, function olá vai ser igual a um alert. Então, pode ver que se eu clicar nesse botão, que é esse aqui, ele vai gerar um alerta. Só que para deixar nosso código limpo, eu posso fazer esse onClick, esse atributo onClick, aqui na folha de JavaScript, que vai ficar mais limpo ainda. Então, por exemplo, quem é esse cara aqui? Não é essa variável, a gente já não referenciou aqui, então é só escrever assim, botão.onClick, e aqui vai uma função anônima, só uma função para executar o que tiver dentro disso aqui, né? Para forçar a execução de algum código. Então, aí eu executo a função. Em vez de escrever aqui, olá, eu escrevo aqui, olá. E aí, eu clico aqui e ele executa o alert, que é a informação que está aqui. Tá bom? Só um exemplo, não vou usar essa função para nada, vou deletar ela. E aqui no clique do botão, eu quero gerar quem? Imagem e parágrafo. Como eu faço para gerar elemento HTML via JavaScript? Vou referenciar eles como uma variável. Então, por exemplo, var parágrafo é igual. E aí vem o truque, né? Document.createElement. Então, essa função createElement, ele cria um elemento que você vai passar aqui como se fosse uma string. Pode ser aspas duplas ou aspas singulares, ele funciona do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um parágrafo, uma P, e aí, para eu inserir um texto ali dentro, ele vai uma sintaxe um pouquinho mais difícil de gravar, mas não tem também tanto mistério. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada var texto, tá bom? E o texto vai ser o seguinte,
document.create text node ou node text. Vamos testar. E aí eu vou colocar aqui o texto que eu quero que crie. Por exemplo, Fábio Souza. E aí eu venho aqui agora e preciso colocar esse texto dentro da p-tag. Por quê? Esse create element aqui e o nome da tag, ele faz exatamente isso. Ele cria a tag, abre e fecha ela. Mas para você colocar alguma coisa aqui dentro, você precisa usar uma função chamada append_child, que do inglês significa coloque um filho, né? Então, porque o texto não vai ser um filho aqui dentro, o texto que eu colocar aqui ele não vai ser o filho dessa tag. Se eu der um enter aqui, fica mais fácil de entender. Na indentação do HTML, o texto ficaria aqui. Logo, o pai é quem? É o próprio parágrafo. Então, você tem como fazer isso. Basta você usar essa função aqui. Ó. Então, vamos lá. No parágrafo, ponto append, então cria um filho. Que filho? O próprio texto que eu criei ali em cima. Então, e agora eu quero colocar ele no meu container para ele aparecer, né? Eu também preciso lembrar disso. Então, agora que eu criei o texto dentro do parágrafo, o parágrafo está com o texto dentro, eu vou colocar o parágrafo dentro do container. Então, o container vai ter um filho também que vai ser o próprio parágrafo. Então, container ponto append child e vai entrar o parágrafo aqui nesse caso. Vamos ver? Ó, funcionou. Aqui estava certo então, text node, não node text. Era a minha dúvida ali. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a imagem, né? Então, vou deixar o parágrafo aqui, o container append no final e vou dizer var imagem. Vai ser o resultado document.create element. Quem que a gente vai criar? A imagem? Então fica fácil. Imagem. IMG. Aí ele foi lá e criou isso aqui. Só que uma imagem precisa de um atributo mínimo necessário, que é o src, para criar a própria imagem, para botar o endereço da imagem, né? Então como a gente faz isso? Imagem.setAttributes. Esse setAttribute, ele cria atributos e aqui ele vai receber esses atributos como parâmetros de uma função JavaScript mesmo. Qual é o parâmetro que a gente, qual é o atributo que a gente precisa? O src. E qual o valor que vai ter ali dentro? O caminho da foto, por exemplo, pegar uma foto da internet aqui. Face. Então aqui eu vou procurar uma imagem de um rosto qualquer. Vou pegar desse rapaz aqui. Legal. Botão direito, copiar o endereço da imagem. E vou colocar dentro de uma variável só para ficar organizado. Então, var imagem, var url img é igual esse caminho todo aqui. Aí eu estou pegando uma foto. Isso aqui é só para pegar uma foto da internet. Em vez de jogar esse link todo aqui dentro e ficar tudo bagunçado, eu jogo a variável, que é mais fácil. Então, eu venho aqui, pronto. Lembrando que a variável não pode estar dentro da string, senão vai ser considerado como uma string, como um texto. Agora sim. O urlmg, ele vai perguntar o que é, vai encontrar isso aqui e vai ler isso aqui. E agora que eu criei a imagem, eu configurei a imagem, eu tenho que mandar dar um append também no container. Então, fica fácil. Basta copiar isso aqui e vamos lá. Coloco aqui agora img. Bom, eu quero a imagem primeiro, depois eu quero o parágrafo. Vamos trocar essa ordem aqui, certo? Vou arrumar essa indentação. Esses espaços brancos estão demais, acho que assim ficou legal. Vou clicar aqui, esperar carregar a imagem e pronto. Aí a imagem veio, só que veio gigante, né? Então, o JavaScript também permite criar estilização. Então, você pode criar CSS, pode criar uma tag, um atributo style também. Então, por exemplo, a IMG tem um atributo chamado width, então, que a gente pode colocar aqui, ó, e passar um valor, certo? E tem também um CSS, que eu posso chegar e colocar aqui um style e escrever esse CSS, como por exemplo width, e colocar o valor ali. Então eu vou colocar esse style é bem simples de fazer, via JavaScript. Você pode vir aqui, antes de jogar lá dentro, né, ó, aqui antes de dar o append, a gente pode vir depois de criar a imagem, setar o atributo, a gente pode pegar img.style.width
e dizer que ele é igual a, sei lá, 50 pixels. Vamos testar? Pronto, agora a imagem veio pequenininha. E a gente pode fazer outras. Por exemplo, eu posso adicionar uma classe, eu posso vir aqui, classe avatar, e dizer que ele vai ter um border radius de 50%. Eu posso adicionar essa classe ali dentro. Como eu faço isso? Basicamente da mesma forma. Então, ponto class name, agora é class name. Por que não só class, né? Porque a palavra class no JavaScript é reservada para criação de classes. A gente vai falar isso mais para frente. Então, uso o class name para não confundir a classe JavaScript. O class name vai se atribuir a uma classe CSS. Então, ele não vai confundir no caso do CSS. Então, eu venho aqui, class name igual quem? Avatar. Já disse class name ali, né? Então, só escrevo avatar, não preciso botar ponto. Vamos ver se ele vai receber essas configurações. Recebeu essa configuração aqui. Bacana, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, falando um pouco mais sobre JavaScript, e até a próxima.